Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O reino de Deus não vem de modo a atrair a atenção. E ninguém dirá, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Palavras de Jesus que não são fáceis de ser entendidas. Jesus falou muita coisa a respeito do reino de Deus. Digamos que a prioridade das suas pregações nos povoados da Galileia e também na Judéia foi o reino de Deus. O reino de Deus já de alguma maneira presente, mas não ainda consumado. Um reino que de alguma maneira já está aqui, mas não ainda se consumou. Mais tarde, exegetas e teólogos diriam, já agora, mas não ainda. Por reino de Deus, que é que Jesus entendia. Melhor, que é que os seus auditores podiam entender, já que não explica exatamente o significado da expressão. Por reino de Deus se podia entender muita coisa. A vinda ou a volta de todos os judeus da diáspora para Jerusalém. Por reino de Deus se podia entender o concerto de Israel, tornando-se a nação principal de todo o mundo. Por reino de Deus se podia entender os reinos terrestres subindo a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Por reino de Deus se podia entender a derrota definitiva de Satanás. Por reino de Deus se podia entender a cura de todas as enfermidades. Por reino de Deus se podia entender um mundo diverso e diferente deste mundo aqui. Por reino de Deus se podia entender a ressurreição dos mortos. A expressão é ampla. Estas significações são todas elas possíveis e não são de forma nenhuma excludentes. Assim entendido, o Evangelho fica mais fácil de ser percebido. O reino de Deus já está, de alguma maneira, presente entre nós. Os efeitos da pregação de Jesus já estão em fermentação, desde quando pela primeira vez foram anunciados por ele, até hoje, quando a igreja não repete, não se cansa de repetir a mesma coisa. O reino de Deus já se encontra entre nós. Com outras palavras, o divino, qual fermento, já se encontra misturado na massa da humanidade que somos todos nós. O divino já está em fermentação dentro do humano. Não chegou ainda o final dos tempos, não chegou ainda a consumação, mas Deus já penetrou em Cristo toda a história humana, a grande história e a pequena história de cada um de nós, como o fermento penetra e vai levedando a massa inteira. Só que o modo de ação de Deus e os seus caminhos são diferentes dos nossos modos de agir e das nossas ações. Mas repitamos para nós mesmos, para entendermos melhor. O reino de Deus já está no meio de nós, ou seja, o divino já está misturado com o humano em Jesus Cristo. Não está separado do humano. O humano já está levedado pelo divino.